Bem-vindo à sua 12ª aula de Técnicas Contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Na aula 13 deste curso, falamos sobre o livro de registro de empregados e citamos a ficha, que tem o mesmo objetivo do livro. Como esta aula é voltada para exigências legais, não podemos deixar de citar novamente o registro de um empregado na empresa, assim como o livro de inspeção. O livro de registro de empregado já foi explicado. Nesta aula, você conhecerá uma ficha de registro de empregado. Ficha de registro de empregados. O livro Registro de Empregados é obrigatório para todas as pessoas jurídicas, podendo, a critério da empresa, ser substituído por fichas, nos termos estabelecidos pela CLT. Veja como deve ser preenchida a ficha de registro de empregado. Nesta área, se coloca os dados da empresa que está contratando o funcionário, ou seja, o empregador. Nestes dois campos, são preenchidos a data e hora do registro do funcionário. Esta área fica reservada para que o fiscal do trabalho dê seu visto quando a empresa é vistoriada. Neste espaço, é colocada uma foto no tamanho 3x4 do novo funcionário. Aqui começa o preenchimento dos dados do novo funcionário, como seu nome, nome de seu pai e mãe e sua numeração de matrícula, de acordo com sua ordem de chegada na empresa. Aqui é inserida a numeração dos documentos do novo funcionário, como identidade, CPF e outros. Nestes campos, são preenchidos dados mais específicos sobre o funcionário, sua certificação como profissional, suas características físicas, assim como dados atuais para correspondências. Veja agora a segunda parte da ficha de registro de empregados. Quando o funcionário tiver sua nacionalidade estrangeira, estes campos deverão ser preenchidos. Nesta etapa, são registrados os dados combinados entre empregador e empregado, ou seja, o que ficou acordado entre os dois, salário, forma de receber o mesmo, etc. Este espaço é reservado para os dependentes do funcionário e seus dados. Estes campos são para preenchimento posterior à contratação do funcionário, quando este gozar férias, alteração salarial, etc. Este campo serve para anotar qualquer tipo de observação relativa ao funcionário, no que diz respeito aos dados acima cadastrados. Estes campos são preenchidos quando o funcionário está entrando na empresa e sendo desligado, sendo assinado em seus respectivos lugares. Livro de Inspeção do Trabalho. Como citamos na aula 13 deste curso, as empresas sujeitas à inspeção do trabalho são obrigadas a possuir um livro denominado Inspeção do Trabalho. Você não pode esquecer que, havendo mais de um estabelecimento, filial ou sucursal, as empresas deverão possuir tantos livros quantos forem esses estabelecimentos, devendo permanecer cada livro no estabelecimento respectivo. As empresas atualmente estão dispensadas do registro do livro nas delegacias regionais do trabalho. Os agentes da inspeção do trabalho, quando visitam o estabelecimento empregador, autenticam o livro de inspeção do trabalho que ainda não tiver sido autenticado, sendo desnecessária a autenticação pela unidade regional do Ministério do Trabalho. Peça ao seu professor a folha modelo. O quadro de horário de trabalho é obrigatório, podendo a empresa optar pelo modelo simplificado, devendo afixá-lo em local visível. Conheça agora os campos de um quadro de horário. Nome do funcionário.
função exercida dentro da empresa, número e série da carteira de trabalho, horário de entrada do funcionário, horário de almoço do funcionário, horário de saída do funcionário, dias que o funcionário não trabalha, visto do fiscal quando há inspeção. Com relação aos empregados menores de 14 a 18 anos, a empresa deve relacioná-los em quadro de horário especial adquirido em papelarias especializadas. O nome desse quadro é Quadro de Horário de Trabalho de Menores. O quadro de horário de trabalho simplificado foi criado em 28 de abril de 1980, podendo ser utilizado pelas empresas cujos empregados da mesma seção ou turma obedeçam a um único horário. As microempresas estão dispensadas de afixar o quadro de horário de trabalho. Vamos agora praticar como se preenche um quadro de horário. Escala de revezamento. O artigo 67 da CLT diz estar assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com um domingo no todo em parte. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção dos elencos teatrais, será estabelecida a escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. Portanto, as empresas deverão elaborar a citada escala de revezamento de forma que, em um período máximo de 7 semanas de trabalho, o descanso recaia em um domingo. Para trabalhadores do sexo feminino, a escala de revezamento deverá ser organizada a cada 15 dias, favorecendo o repouso semanal. O referido documento será efetuado conforme modelo de livre escolha do empregador e afixado, obrigatoriamente, em local bem visível, constando de quadro sujeito à fiscalização. A partir de 9 de novembro de 1997, o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral pode ser realizado desde que seja observado o disposto na legislação municipal sobre o assunto. Nesta hipótese, o repouso remunerado deverá coincidir pelo menos uma vez no período máximo de 4 semanas com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras previstas em acordo ou convenção coletiva. Livro ou relógio de ponto. Para empresas com mais de 10 empregados, é obrigatório o uso do ponto, com a anotação da hora de entrada e saída, devendo ser preenchidos os intervalos para repouso. A marcação do ponto pode ser feita em registros mecânicos ou eletrônicos, isto é, mediante relógio de ponto, aparelhos eletrônicos ou manuscrito em livro ou cartão ponto, como mostra a figura acima. Para empregados que trabalhem fora da empresa, por exemplo, fazendo visitas, o horário deverá ser anotado em ficha ou papeleta em seu poder. O cartão ponto é individual, perfeitamente identificado em seu anverso. Para o registro eletrônico, utiliza-se o próprio crachá com o sistema magnetizado, identificador do empregado. Outra forma de identificação eletrônica é a identificação dos funcionários através de sua digital chamada biometria. É muito importante que o empregado saiba utilizar corretamente seu ponto, pois é através dele que a empresa possui controle sobre os horários de cada indivíduo e este, estando errado, causará diferença no salário. Assim como o ponto controla as horas extras, pode também controlar os atrasos. Então, em caso de horas extras, o funcionário receberá o que lhe é devido. Porém, em caso de atrasos, ele será devidamente descontado. Caso deseje um modelo de folha de ponto, basta abrir sua apostila no anexo ter. Qual o nome do documento exibido na figura abaixo?
Qual a utilidade do aparelho exibido na figura abaixo? CAGED, Cadastro